chamando vocês para aprenderem junto comigo, porque eu vou aprender, vou fazer perguntas realmente que você ouvinte faria, porque eu realmente não entendo muito do assunto, né? Apenas de ouvir falar, imagino que muitos de vocês também, nutrição esportiva deve estar ligada ao esporte, né? A quem pratica esporte, quem quer hipertrofia, enfim. É um pouquinho do que eu já ouvi falar, então eu chamo vocês, convido vocês para aprenderem junto comigo no programa de hoje, que eu vou apenas ser aqui realmente a apresentadora, a mediadora, conduzindo esse bate-papo que vai ser incrível. Então chega junto com a gente aqui e vem participar do programa Livre Alimentar. Mas eu quero lembrar você que a Rádio Metrópole FM opera em 105.9 na região central de Cuiabá. Mas nós também estamos na internet. Tem o aplicativo Metrópole FM Cuiabá, também por live no Facebook e YouTube da Rádio Metrópole FM. Você pode interagir através dos comentários na live, como também enviando a sua mensagem de texto para o WhatsApp 65 99630 6116. Recado dado. E nós vamos começar o nosso programa. Eu já também quero pedir desculpa a vocês que a minha voz hoje está falhando muito, tá baixinha mesmo, porque eu e os meninos, dois dos convidados de hoje, a gente estava apresentando um trabalho na faculdade hoje. Falamos muito apresentando esse trabalho e a gente tinha todo o som ambiente, os ruídos que faziam a gente falar mais alto. Então eu já vim aqui para o programa com esse problema na fala, ok? Mas vamos juntos até às 13 horas. Ouve aí, se você estiver no centro pelo rádio, baixa o aplicativo da Metrópole FM e acompanha a gente aí na live no Facebook e YouTube da Rádio Metrópole FM. Nós vamos falar sobre nutrição esportiva, mitos e verdades, com o nosso convidado nutricionista Igor Borba e com dois estudantes de nutrição, o Gabriel Brito e o Leonardo Queiroz. Nós vamos bater esse papo aqui e esperamos que você participe ou que você pelo menos aí comece a entender um pouco, né, desse universo da nutrição, desse universo da nutrição esportiva. O Igor já esteve aqui conosco em outra oportunidade no programa Livre Alimentar, em que nós conversamos sobre alergias alimentares. E hoje vamos falar com esse outro tema, mas eu vou apresentá-lo novamente, né, para os nossos ouvintes que estejam agora nos acompanhando pela primeira vez ou que já esqueceram. Ele é nutricionista que chegou aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, recentemente. Né, mais uma vez a gente dá as boas-vindas para o Igor aqui a essa terra quente, mas ele também veio de uma terra quente, né? Então acho que não estranha muito, né? Apesar de que lá tem praia. A gente fala que, Igor, aqui em Cuiabá só faltou a praia, não é verdade? Seja bem-vindo, Igor. Olá, Lida. Obrigado. Microfone, Igor, por favor. Isso. Obrigado mais uma vez por ter convidado. Realmente, lá tem praia, porém aqui tem natureza, né? Muito mais natureza, né? Então, assim, ambos são dois lugares maravilhosos. Eu também vim de Recife, fazia muitas trilhas, então às vezes eu me sinto naquele impacto ainda ambiental maravilhoso, que está assim, bem prazeroso, né? Mas ainda não conhecia, dizem que ainda não conhecia o calor de Cuiabá, né? Dizem que é mais no final do ano. Até agora é Recife melhorado, porque a noite é frio de manhã. Até agora ainda tá fresquinho, ainda não chegou a parte boa do calor. Isso, exatamente. E também, só para lembrar um detalhe também, né? Também eu sou formado em educação física, só que hoje eu não sou atuante. Já tive atleta que já preparei para os campeonatos de fisiculturismo. E foi a área de nutrição esportiva que me atraiu a voltar a estudar, fazer a graduação de nutrição. Olha que bacana, mas deixa isso aí então para agora a gente vai chegar mais de forma mais aprofundada nesse assunto, Igor. Mas mais uma vez seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O Igor que tem uma atuação ampla, gente. Ele tem atuação em alergia alimentar, doenças autoimunes, distúrbios gastrointestinais, emagrecimento, hipertrofia, materno-infantil, fertilidade bariátrica. Então uma vasta gama aí de especialidades que o Igor atende no seu consultório de nutrição. E temos os nossos outros dois convidados, Gabriel Brito, que é ex-aluno de enfermagem. Tinha que ressaltar. Ex-aluno de enfermagem e atualmente aluno de nutrição. Gabriel, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Leda, pelo convite, principalmente. Sim, sou ex-aluno de enfermagem. Às vezes até eu me esqueço que eu sou ex-aluno de enfermagem Parece que tá bem aí, mas pela paixão que eu sinto pela nutrição, faz tanto tempo que eu fiz enfermagem também. E acho que parando para pensar, por que você mudou da enfermagem para nutrição? Acho que as pessoas já me perguntaram isso.
Porque, por coincidência, todos os trabalhos cujo qual eu fazia na Unemat, que era a faculdade cujo qual eu participava e era formando, eu falava sobre alimentação. Eu perguntava, professora, tem um artigo para fazer, a gente pode falar sobre o quê? Ah, não, abrangente, a gente só tem que entregar. Que é, se eu não me engano, pré-requisito da Unemat é apresentar artigos todo final de semestre. E a maioria dos artigos era tipo, alimentação para produção de leite nas mulheres, melhora na alimentação para diminuição de risco de obesidade. Então, assim, teve um dia que a professora chegou em mim e falou, Gabriel, você já leu seus artigos? Como assim? Todos falam sobre boa alimentação e melhora nutricional. Então, você acha que nutrição não é meio que seu caminho? Falou, acho que é uma boa também. E aí veio a escolha por nutrição. E o Leonardo Queiroz, nosso outro convidado, ele é estudante de nutrição e educação física. E aí eu tenho que tirar o chapéu, gente. Apesar que eu falo que ele é jovem, né? Tem mais a obrigação de estudar mesmo, né? Não tem filho, não tem família, não tem outra ocupação a não ser estudante. Então, realmente tem que encarar duas faculdades ao mesmo tempo. É isso aí, Leonardo. Seja bem-vindo. De começo, eu queria agradecer a Leda, né, pelo convite. Muito bacana mesmo. Eu acho que dentre todos que estão aqui, eu sou o que tem a menor carga, né? Sou o mais novo. Bom, já cursou. Ele tem que fazer questão de dizer que ele é o mais enfermagem, novo, né? eu sou o bebê, bebezinho da mas roda. cursando 2 cursos. Mas já tenho formado nos 2, uma carga imensa já em relação à profissão. A Leda também, que já tem a carga de atuação aqui, tá formado em letras também e tá agora graduando em nutrição. Mas é isso, queria agradecer a oportunidade de estar conversando com alguém que é formado nos 2 cursos. É uma oportunidade única, né? Porque Ele tá se vendo, ele tá se eu tô vendo. me vendo. É porque toda vez que eu me vendo, vejo, assim. eu me vejo toda vez. Eu tenho um professor que é formado também nos 2 e tenho você agora. Então, tipo, são as 2 referências que eu tenho que são formados nos 2, sabe? Que tiveram essa passagem, né, no mundo dos 2 cursos. Então, tipo, é legal. Eu gosto bastante. A Leda sabe. Eu fico até emocionado, porque me inspira, sabe? Me inspira. Obrigado pela oportunidade. Igor, o Leonardo falando dessa questão, né, da experiência dos 2 cursos, ele está fazendo os 2 simultaneamente, né? Nossa. Você primeiro fez graduação, você se formou em educação física e depois foi para nutrição. Isso. Fala pra gente como foi esse processo, o que foi essa tua escolha da educação física para nutrição? Na verdade, eu estava querendo fazer um projeto onde eu conseguisse fazer o meu próprio empreendimento, né? Eu trabalhei em várias academias e chegou um ponto como você consegue mais evoluir, porque você precisa de fazer sua própria visão, seu próprio trabalho. Então, eu fui tentar trabalhar só com uma área de personal. E eu fui vendo que existia uma limitação minha que não conseguia obter resultados nos meus clientes porque tinha que ter um acompanhamento alimentar. E assim, na nutrição eu não conseguia ter uma área de um profissional da nutrição que pudesse agregar, conhecer um pouco dos treinos. E eu cheguei a pensar, vou fazer nutrição esportiva para poder prescrever os treinos. Aí depois falaram, Igor, você não pode fazer nutrição esportiva para prescrever treinos, você tem que ser graduado, você tem que ter um CRN. Aí falei, então vamos fazer a graduação. Só que eu fui além, como eu tive essa oportunidade de fazer graduação, foi muito trabalhoso, né? Que você deixa de trabalhar um certo momento para você gastar o dinheiro, investir, né? Não é gastar. E você eu não quis perder aquela oportunidade da pós de nutrição esportiva. E eu acabei optando por fazer os 2 ao mesmo tempo. Então, eu estava fazendo uma graduação, a nutrição desportiva. Quando eu terminei, não podia atuar como um prescritor de esportiva, que eu estava finalizando a faculdade. E surgiu depois uma outra pós. Estava surgindo de clínica e funcional. Então, chegou uma época que eu estava fazendo 2 pós e uma faculdade. Por isso que eu vejo muito Leonardo, cara. Era todo final de semana, era uma pós, era prova, era trabalho, filha nascendo. Então, foi bem pesado, mas é aquele velho ditado que eu falo para todo mundo, né? Se sacrifício fosse fácil, o nome seria saque fácil, né? Exatamente. E, Gabriel, e você que saiu da enfermagem, né, se identificou aí na nutrição, você acha que foi uma boa opção, uma boa escolha? Você acha que realmente o teu caminho era a nutrição e não a enfermagem? Olha, Leda, desde o dia em que eu entrei na nutrição,
Eu vou contar um trecho da história de que conheci o Leonardo, né? A gente tava meio de pandemia, a gente ainda tava em EAD ainda. Graças a Deus agora que voltamos, amém. Esse carinho, calor humano que eu acho que o brasileiro precisa de calor humano. Faz falta na pandemia, meu Deus do céu. Aquele aceno que dá a distância é uma coisa que deixava a sentir, né? O calor humano. Mas daí, desde o primeiro semestre, com nossas professoras. Pode falar nome? Claro. A Marina, a Karine, Marisa. Tá querendo nota, hein, prof? Se liga. Imagina, não, ainda não. Mas das conversas que tivemos, descobri que a nutrição não é só a parte clínica, tem a parte que gerencia restaurantes, a parte hospitalar, entre outras. E que me identifiquei muito, principalmente pelo contato com o paciente, a conversa, aquela questão de empatia que precisamos ter, principalmente empatia, mas dizendo que que depois, desde o primeiro semestre, quando comecei a entender melhor a matéria, que não é só aquele de prescrição de dieta, tem que fazer isso. Descobri que pra fazer dieta não tem que ser triste, não pode ser triste fazendo dieta, você pode comer o brigadeirinho, pode... Claro, se não tiver nenhuma intolerância, né, obviamente. Mas mesmo com a intolerância. Mesmo com a intolerância, tem que ser feliz, nossa senhora. Mas sim, me identifiquei demais com o curso. E aí você tem um pé ou os dois pés na nutrição esportiva também? Na esportiva, eu tenho um pé, só que eu também tenho um outro voltado à nutrição gestacional. Ah, legal. Olha que interessante. E você, Leonardo, fala pra gente aí, você começou nutrição e aí depois de estar cursando nutrição, você também foi para educação física. O que te fez e também optar pela educação física e simultaneamente? Cara, que nem o Gabriel, eu vou falar que, tipo, vou ter que dizer, eu tive muita sorte quando eu entrei na nutrição, porque eu entrei com o pessoal que realmente queria. E isso motiva. Eu vejo que os semestres que antecedem a gente aqui, o pessoal é muito mormo, sabe? Então eu fui presenteado com o pessoal da minha turma que sabia que a nutrição não é só coisinha de come isso, sabe que tem a questão fisiológica, sabe que tem a questão bioquímica, é algo muito mais profundo, não é algo raso. Esse amor que eu fui criando, graças a todo esse ambiente que foi criado no começo do curso, sabe? Eu pensei, poxa, é isso que eu gosto, sabe? Eu tive bioquímica no primeiro semestre, fisiologia no segundo, e ver tudo aquilo eu fiquei, mano, eu quero aprofundar. Eu gostei, eu sou uma pessoa que gosta de estudar isso. Ele sabe, eu sou muito animado com isso, eu sento a cadeira e destrincho o livro, eu gosto de ler. E eu pensei, eu quero ver mais do esporte. Eu quero ter uma visão muito ampla do esporte. Eu queria, sabe, dominar aquilo. Não só em questão da alimentação, mas como o corpo reage durante o exercício. O que você tem que fazer para o corpo se adaptar em relação ao exercício. O resultado que a pessoa quer. Eu queria ter essa visão. E eu pensei, poxa, tive a oportunidade, sabe? Meu pai que paga as 2 faculdades, então eu tenho essa oportunidade de só estudar. Então eu não me sinto no direito nunca, sabe, de reclamar. Poxa, eu faço 2 faculdades, tá corrido e... hoje eu não quero fazer nada. Eu não tenho esse direito. Você disse que fez 2 pós e tava fazendo a graduação, filha nascendo. Quando você disse isso, bateu mais ainda no meu coração que, cara, eu não tenho direito de reclamar. Eu tô aqui pra isso. Então, quando meu pai falou, você quer fazer? Na hora. Eu sabia que eu fiz 17 disciplinas em um semestre. É coisa. Mas, tipo, foi legal. Eu vi que eu aguento. Eu vi que dá pra levar. Mas no semestre que vem eu vou fazer alguns ajustes, vou diminuir algumas disciplinas na grade, porque faltou, eu consegui levar, mas eu vi que faltou qualidade, sabe? Mas, tipo, o fato de durante o curso da nutrição, o primeiro ano da nutrição, ter criado esse amor, e eu ter tido essa oportunidade de fazer educação física que meu pai ofereceu, eu falei, poxa, eu vou fazer. Vou aproveitar que eu tô aqui dentro, tô aqui pra estudar, então eu vou sentar a cadeira... De manhã eu vou estudar nutrição, de noite eu vou estudar educação física, à tarde eu aprofundo. Continua estudando. Continuo estudando. Então, tipo assim, eu falo que eu tô no integralzão à noite. Porque não é de manhã à tarde só, é à noite também. Primeiramente, fico bem animado, né? Eu sinto assim, privilegiado de estar aqui nesse debate, que são 3 pessoas bastante interessadas. Não tem como, assim, é incomparável que a da Leda, que tem um projeto maravilhoso do Programa Livre Alimentar.
que todo dia, toda semana é uma aula, né? É fantástico isso. E eu queria deixar também assim um recado até para vocês acadêmicos, que essa área de nutrição na faculdade, de graduação em geral, não façam a faculdade pensando nas notas da prova. Faça por você. Enquanto eu tinha aquela dificuldade de estudar, o pessoal chegar na época da prova, sempre tem, né? Um grupo de pessoas que vão filar a prova e pegar. Nossa, gente. A gente nem sabe como é isso. Eu não consegui entender. Desconhecemos. Eu queria, muitas vezes na faculdade, não tinha tempo de. Eu ter que ficar na biblioteca, né? Eu vou estudar certo, ficar até mais tarde na faculdade, interagir com o professor, com os alunos, sair, bater lugar, porque eu tinha meus compromissos de pai, de compromisso com meus alunos, né? Então, falar, cara, eu vou estudar para mim. Porque eu estudava, tirava aquelas notas bem, 7, 8, tinha prova que, poxa, eu tirava 8, eu ficava bem animado, pessoal, 10. E eu comecei a falar, pô, não vou ficar preocupado na minha, né? Assim, vou ter que fazer o meu. De vez em quando acontecia um atropelo e, poxa, fiquei naquela área que eu não gosto, cara, mas é de UAN, que é uma área de logística, né? Não combina comigo, Nem amedronta, né? A gente não Dá chegamos até- lá ainda, dá mas até todo mundo arrepio. fala Isso. que é arrepiante. A gente tem uma prévia dos nossos veteranos, né? Que são o pessoal que estão entre 7º e 8º semestre da faculdade. E fala que o ano dá uma... Só de falar eles até arrepia na espinha. É uma área linda, né? Mas não combina comigo, essa área de logística, né? Eu acho bonito, legal, porque você vai ter a qualidade dos alimentos, onde vai distribuir, por aí, enfim. E no período que minha filha nasceu, foi bem difícil que eu não consegui estudar, né? Ô, Na gente, prova- só lembrando, né, que os nossos ouvintes não têm a obrigação de saber, né, os termos que nós estamos usando. Então, Igor, fala para os nossos ouvintes o que é o UAN. A por UAM, favor. Unidade de Alimentação Nutricional. Ai, Eita, arrepia. perdão, Dá um arrepio quando fala o nome fala inteiro. isso, né? É uma área interessante, você gosta, né? Mas só que você fica eu queria aprender outras coisas, né? A minha área que eu estava lá, entrei em nutrição. Então, quando você fala assim, tem laureado da sala, na educação física mesmo, que em 6 meses foi fazer direito. Valeu a pena tirar aquelas notas todas? Não. Eu estudava para mim, gente. Quando eu vi assim, eu falei, quando eu fiquei realmente ao final de uma cadeira, porque minha filha nasceu, né? Tem que fazer a prova. E falei, pô, foi até bom mesmo ter ficado, porque eu poderia até passar naquela disciplina, mas não é saber fazer aquela conta. Exatamente. E a prova de nutrição, gente, é 3 páginas, são muitas contas, né? Porque é uma linha de raciocínio que você vai escrevendo, de repente tem uma folha de ofício para você continuar a prova, vai fazendo. E tinha a prova que eu sou muito ansioso, tenho aquela hiperatividade, eu já conseguia perceber o resultado do número, né? Aí eu fazia, o resultado é esse aqui, é 10. Mas a professora queria o resultado, você tá filando na prova. Ela queria o caminho até o resultado, não queria só a Eu não resposta. quero que você saiba o resultado, eu quero que você mostre porque você sabe. Eu falei, poxa, ia ser ansioso, imperativo, né? Mas faz parte. Mas estude para você. Porque quando você chegar assim, tá no seu consultório, fazer a sua primeira consulta, o seu cliente, seu paciente, ele não quer saber se você tirou 10 em bromatologia, em farmaco, em uma área de UAN. Ele quer saber se você faz a sua dieta. Você faz minha dieta. Se você consegue emagrecer, você consegue fazer aquela dietoterapia. Então é isso que ele quer saber. Ele não quer saber se você tirou 10. Tá? Então fique muito mais motivado com você estar tendo essa energia. É muito bom, muito bom. Olha, você tinha que ter falado isso antes, porque eu só fui aprender isso agora, tá? No final do 3º semestre. Antes eu vinha píssica com nota. Tinha que ter notão. Aí até que chegou agora, como eu falei, né? Dessas 2 semanas que eu passei aí de muitos problemas, e inclusive faltei uma semana inteira de aula. E quando eu voltei para aula foi na semana de prova, né? Eu não tinha estudado na semana anterior, não tive como. E quando eu caí na faculdade era plena semana de prova. E, claro, tirei algumas notas, né, não agradáveis, não satisfatórias. E quando eu comecei a querer entrar em pânico, falar, meu Deus, que notas são essas? Eu parei e refleti justamente no que você está dizendo. E eu até falei, inclusive na frente da professora, eu falei, essa nota não me representa, ela não representa o conhecimento que eu tenho. Não condiz, porque eu sei do meu potencial, eu sei da minha participação em sala, eu sei do meu interesse, né? Então, essa nota da cabeça que eu cheguei aqui para fazer essa prova, ela não me representa. Se eu ficar de PF, vamos ficar e vida que segue. Eu não vou mais me torturar por causa de nota de prova. Então, você só tinha que ter me dado esse conselho antes. Assim, eu com certeza, assim, desde do colégio,
de todas as pós-graduações e graduação, nunca reprovei. Eu sou um aluno que passo na nota, na cadeira, entendeu? Não tenho preocupação. Se eu passei por 7, com 7,5, com 7,8, com 9, estou passando e estou aprendendo. Isso que é o mais importante. Isso é uma coisa que até eu e o Gabriel conversa bastante quando a gente tá lá na faculdade, na biblioteca, tipo, a gente De quer 7 aprender... dias na semana, 6 se desse, a gente tava na biblioteca. De 7 dias na semana, 8 a gente tá lá dentro. Quase isso. A gente sempre fala sobre a questão de a nota agora não define nada. O que vai definir é o que a gente tá lendo e o que a gente consegue pensar em relação prática. O que a gente consegue ler da aula de bioquímica que a gente consegue aplicar na prática para estar ajudando o futuro paciente a alcançar seu resultado. Então, tipo, é uma coisa que a gente sempre conversou desde o EAD e hoje a gente conversa muito mais porque tem muito conteúdo que a gente tem que saber filtrar, muita disciplina que a gente filtra e pensa, isso eu não vou conseguir usar na prática. Não que não estude, mas não aprofunda, não tem aquela necessidade de dominar aquilo. Então, tipo, isso foi uma coisa que eu já entrei na faculdade preso. Não que eu tire notas ruins, pai. Notas boas, mas sempre com essa cabeça que a nota não vai definir, mas eu sempre tô correndo atrás da questão prática. Eu leio aquilo, eu quero, como é que eu consigo usar isso na prática? Porque se ficar só no livro, na literatura, não adianta pra mim. Isso. E pra ninguém, né, pra falar a verdade. E aprendemos muito na nutrição, até essa questão de conhecimento, já entrando já no nosso assunto. Nosso assunto vai ficar para depois do intervalo. Depois do intervalo? Ah, tá certo. Vai. Então é isso, gente. Falamos de tudo um pouco aí, ó. Muitas dicas aí para os acadêmicos, viu? Muitas dicas valiosas mesmo, como eu falei, né? Aproveitem para não cometerem os mesmos erros que a gente comete, né? Então, fica a dica aí para todos. Eu quero agradecer as nossas ouvintes aqui, mandando um recadinho. Rayane Oliveira, que é nossa colega lá da faculdade. A Inês, que acompanha a gente lá de Vale dos Sonhos, lá na região do Araguaia. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco. Continua aí, que a gente vai para um breve intervalo e volta já já. O programa Livre Alimentar volta em instantes. Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. Na vida, cada segundo importa. No tratamento do infarto agudo do miocárdio também. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, criou uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento da maior causa de morte no país. Atendimento pré-hospitalar e aplicação de trombolíticos ainda na ambulância. Ao sentir dor no peito, suor frio, palidez ou sensação de desmaio, ligue para o SAMU 192. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer um cartão de crédito com anuidade grátis e limites que você precisa? A Sicredi Ouro Verde tem para você. Os cartões de crédito da Sicredi Ouro Verde têm anuidade grátis em todas as modalidades e limites adaptados ao seu momento de vida. E mais, os cartões Sicredi têm um programa de recompensas para você trocar seus pontos por milhas e até cashback para você pagar a fatura. Peça já o seu cartão de crédito com anuidade grátis numa agência Sicredi Ouro Verde. Cartões com anuidade grátis, o Sicredi tem. Cartão sujeito à aprovação, exclusivo para associados Sicredi Ouro Verde. Informação, música e prestação de serviço. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, eleita a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ligado no programa Livre Alimentar, porque informação também alimenta. Estamos de volta com o programa Livre Alimentar e convidamos todos vocês a continuarem aqui conosco até às 13 horas. Hoje estamos falando sobre nutrição esportiva e, quer dizer, estamos falando não estávamos, né? No primeiro bloco a gente bateu um papo bem legal aqui falando de tudo, de vida acadêmica, de profissão, de atuação profissional. E agora nós vamos conversar sobre nutrição esportiva. Você sabe o que é? O que faz? Para quem é? Objetivo? Vamos aprender junto? E nisso eu começo perguntando para o Igor. Igor, fala para a gente o que é nutrição esportiva. A nutrição esportiva, né? Tem várias definições para isso, né? Não tem uma receita de bolo para isso, na verdade, né?
Eu gosto de dizer que a nutrição esportiva é o que você vai conseguir mais bater os macros. Não é muito direcionado também, né, não necessariamente só com calorias. Porque quando você vai pegar um atleta assim, de alto rendimento, né, com certeza o nível de calorias dele é bem mais alto. Então tem que ver também pela questão do seu peso, grama quilo, que a gente estava comentando aqui no intervalo. Isso também é um fator que diferencia muito nos resultados. E o nosso corpo está sempre apto a mudanças. E temos que estar acompanhando isso periodicamente, né? Então existem periodizações, como tem nas outras áreas tanto a clínica funcional, né, ortomolecular, com esses tratamentos, mas não deixa de ter. Mas eu posso dizer que são dietas que são calculadas pelos macros, direcionando aos resultados dos treinos. Então, de como você pensar, não pensar no esforço, na fisiologia do esforço, com a nutrição esportiva junto, né? Então, é muito importante também na nutrição esportiva o profissional ter um conhecimento, seja na teoria ou na prática do exercício. Eu não consigo entender, assim, eu falo por experiência própria mesmo, estou falando de uma ou duas, três pessoas, de um nutricionista que só faz uma leitura de livros, né, que só tirou nota boa, e na hora de fazer a dieta, você não consegue vivenciar, não consegue ter dor, nunca experimentou aquela dieta, né, aquele cardápio alimentar. Então ele tem que vivenciar, seja na teoria e na prática. Perfeito. E aí, para falar então sobre esse tema, como eu falei, agora é com vocês, meninos, né? Hoje eu sou minoria aqui, apesar que a metrópole é dominada por mulheres. Mas hoje eu sou minoria e nós estamos com esses três que vão bater papo sobre isso, sobre esse assunto, porque são três homens que gostam muito, são praticantes de muita atividade física e demonstram já interesse por essa área, né? Tanto que o Leonardo foi também para a educação física. Então, assim, a gente sabe que no mundo de mito e verdade, muito depende também, né? Porque a gente tem muita teoria, muitos autores, né, que divergem entre eles também. Então, não existe uma unanimidade e muita coisa na vida da gente, né? Porque aí tem várias linhas, né? Teóricos, científicas, enfim. Mas dentro do universo que vocês vivem, do que vocês querem se aprofundar, eu quero deixar vocês à vontade para baterem esse papo de perguntar, de repente, coisas, meninos, que vocês tenham aí visto, veem, um diz uma coisa, outro diz outro, e aproveitar dessa experiência que o Igor já tem nessa área, e fiquem à vontade para bater papo. Porque, assim, falando de nutrição esportiva, a gente já remete suplemento. Já começa a pensar... Eu ia perguntar isso. Olha, a gente já começa a pensar, que suplemento eu vou precisar tomar para melhorar meu rendimento e tal. Só que eu começo a pensar na base. De que, você quer suplementar, tomar proteína, suplementar com algo que vai acelerar seu batimento cardíaco. Mas também a gente tem que pensar na base, assim. Pensar no suplemento sem pensar na alimentação. Eu te pergunto, Igor, uma pessoa que quer melhorar o rendimento necessariamente precisa tomar suplemento? Também eu pensava muito nisso, principalmente como já é só apenas a área de educação física, né? E eu pensava que o pessoal tinha, assim, os profissionais da nutrição tinham medo de receitar os suplementos, né? Porque existem muitos os ilícitos, né, que se vêm de fora, onde existem composições que não são bem aceitas pela Anvisa daqui, e tem os lícitos mesmo, né, que não tem tanto efeito como os demais, né? E assim, eu já tomei tanto os lícitos como os ilícitos, aqueles, né, famosos petreiros maravilhosos, né, que você só faz, cita aquele gás. Mas hoje o treino não se reflete realmente apenas em suplementos. Suplementos, para mim, são os últimos casos. É importante você construir uma base naquela pirâmide, que isso aí você vai resolver realmente com mastigação. Que a dificuldade de muitos atletas. Eles adoram levantar peso, de puxar, de agachar, mas na hora de mastigar é bem difícil. Você não consegue imaginar. Se você vê um corpo bem estruturado, seja um homem ou mulher, com certeza ele faz uma dieta de uma excelente mastigação. Ninguém chega àquele corpo que fala, poxa, eu tomei aquele termogênico que tem 1 grama de arginina, com betalanina, né, mais cafeína, 500 miligramas. Não chega com causa disso. Lógico, vai chegar a questão dos patrocinadores,
que ele vai ganhar dinheiro com isso, vai ganhar um suplemento e vai ganhar um suporte para a sua carreira. Mas isso aí não é realmente a base. Pode dar um diferencialzinho ali de 2 a 3% dos seus resultados. A verdade é essa. E principalmente quando a pessoa vai querer tomar um pré-treino à noite e vai ficar tão agitada quando acabar o treino, vai continuar agitado. Perdendo noite de sono, até perdendo o que ele quer já conquistar. atrasa o resultado da pessoa já. Porque ele vai quebrar a melatonina, que é um hormônio responsável pela construção do equilíbrio do nosso sono, no melhor momento de recuperação muscular. Então, se você não tem essa recuperação muscular, você conseguiu levantar muito peso, conseguiu ter resultados, conseguiu treinar, se sentiu cansado, sentiu que a dor suou pra caramba, mas você não fez nada em questão de recuperar, que é o fato mais importante, a recuperação pós-treino, que é a alimentação, a mastigação e o sono. Com certeza. Só complementando, para pessoas que assim, já ouvi casos de pacientes pensando, não, eu tenho que bater os macros, bater carboidrato, proteína e gordura, indiferente do que seja. Sair da academia, vou comer um pão, queijo e presunto, sem pensar na questão do micro. Aquelas pessoas que ficam pensando de que só tem que bater o grande e esquece do pequeno. Ela também. esquece da qualidade, né? Acho que o pessoal, tipo, não formados em nutrição, tudo mais, essas gurizadas que tem academia, quando eles entenderam que a base de um nutricionista, quando vai montar um plano alimentar, ele vê os macros primeiro, não se priva só isso. Mas aí, quando eles entenderam isso, aí começou toda essa disseminação, não sei se você já reparou, de dieta flexível, só contar macro, deixa toda essa questão qualitativa da alimentação de lado. Então, tipo, todo mundo acha que hoje em dia vê a nutrição esportiva, ela é um plano alimentar mais rígido. Você tem que fechar, tá ali, você tem que comer, se você é um atleta. Mas não é só macro, você tem que pensar na aceitabilidade, você tem que pensar na qualidade, se o treino tá de acordo com o horário e tudo mais. Mas a visão do pessoal é muito fechadinha, tipo, eu tenho que fechar 40 gramas de proteína, eu vou mandar agora os 4, 5 ovos que eu preciso e boa. Entendeu? Só antes de vocês continuarem aqui, só fazer uma interrupção, novamente, lembrando, né, que assim como eu entendo muito do que vocês estão falando, mas a gente tem que ver que os nossos ouvintes nem sempre estão antenados com os termos, né, que são muito típicos, né, específicos da nutrição. Então, só esclareçam para os nossos ouvintes o que são macro e micro, que são macronutrientes e micronutrientes. Então, vamos explicar para os nossos ouvintes, por favor. Ainda bem, porque se deixar termo técnico atrás de então termo expliquem técnico. para os nossos ouvintes, por favor, o que são macro e micronutrientes. Gente, o macro são quando você vai trabalhar, né, calculando os carboidratos, as proteínas e a gordura, lipídios, no caso, né? E existe um momento que você pode fazer uma dieta hiperproteica, uma dieta mais normoglicídica, que é um carboidrato mais moderado, e também tem a hiperlipídica, né? São várias estratégias que, dependendo da que a gente vai encontrar no indivíduo. Isso aí só vai encontrar como? Numa avaliação física, né? Que é um fato muito importante, que tipo, como eu trabalho tanto na clínica como esportiva, na esportiva não tem como você realmente fazer uma construção se você não tiver uma avaliação física, uma avaliação antropométrica, se não saber a composição corporal. Tanto quando vou fazer uma consulta online, né, eu gosto de pegar também, traga o seu resultado de uma avaliação física ou de uma biopedância, em último caso, né, para a gente poder calcular isso aí. Então, com isso, o carboidrato, a proteína e a gordura tem que estar bem distribuído. Existem os protocolos de acordo com você vai necessitar mais ganho de massa muscular, então você está numa fase mais de perder gordura. E os micros são as vitaminas e os minerais. Magnésio, ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina D, que é considerado um hormônio para muitos também. Então existe essa distribuição. Então, assim, só para até prolongar o que o Leonardo estava comentando, perguntando, questionando, se existe sim essa preocupação dos micros na construção de uma dieta. Na verdade, deveria ter, né? Mas não existe. Principalmente se você encontrar um atleta de alto rendimento, ele está muito preocupado. Se pegar um fisiculturista mesmo, ele tem que bater o macro, porque ele precisa de quê? De glicogênio muscular, de quebra de proteína, de descanso.
Então você vai ver muito dieta assim, muito repetida, com carboidrato, mais fontes de arroz, como aveia, ou frango tilápia com uma proteína. Uma gordura é azeite mesmo, não vai dar tempo de ficar comendo castanha ou semente de abóbora, que é bastante interessante a semente de abóbora, que é fonte de triptofano, conta também ômega 3, ajuda na construção muscular, no relaxamento neural. Então ele vira até um poderoso antioxidante, fonte de vitamina E. Na nutrição esportiva não dá para pensar muito nisso. Tanto que eu posso dar um exemplo, vamos falar de um atleta de fisiculturismo bem famoso, que é um da categoria Open, que é a categoria A máxima, que é o Rafael Brandão, que ele ganhou agora a classificação do Mr. Olímpia, gente. O Mr. Olímpia é como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo. É um campeonato mais, assim, é o desejado de vários atletas. Copa dos Bodybuilders. Copa dos Bodybuilders, exatamente. E, tipo, ele tem uma dieta, que você já acompanha a dieta de alguns atletas, ele bota muito adoçante. Na alimentação dele, você vê, assim, as fibras tá muito alta, né? Porque é muita quantidade de aveia, então ele passa da quantidade com adoçante. Você for na lógica, na clínica, você vai perceber. Ele vai ficar constipado. Não vai funcionar o intestino dele. E foi o que aconteceu antes de ele conseguir a classificação e ele conseguiu ser campeão. Ele teve que parar no hospital, porque teve que entrar numa técnica invasiva para poder tirar, em outras palavras, a merda que estava dentro, que não saía. Né? Então, tava dentro. Ele tava constipado, tava 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro. Yes. Né? Então, tipo, valeu a pena, valeu, quem ganhou. Para a nossa saúde. Não, eu não quero deixar de trabalhar, de perder a função do meu intestino. Porque ali é o cérebro da nossa saúde, né? É o coração da nossa saúde, do nosso metabolismo. Igor, só um pouquinho. E agora uma curiosidade. E uma pessoa que chega a esse extremo de fazer esse tipo, né? Ter essa conduta para atingir um objetivo. E aí ele atingiu. É recuperável? Tudo que ele teve ali, ele conseguiu uma vitória em algo que ele queria muito, mas como você falou, mas ele teve ali problemas de saúde. E ele depois que para passar, que ele resolver esse problema de saúde, mesmo com essa técnica invasiva, mas assim, o organismo tem essa inteligência de conseguir se recompor, se recuperar e voltar ao normal sem sequela? Olha, depende do nível que encontra na pessoa, do nível do grau. Tem graus que se tornam irreversíveis, tem grau que dá para ser reversível. Vale ressaltar também que atleta de alto rendimento, ele prioriza o rendimento. Aquela questão, não a saúde, vou né? fazer, exatamente. Já deixa a saúde de lado para conseguir o resultado. É aquela questão, tipo, uma pessoa normal fazendo atividade física, pensando, não, vou priorizar minha saúde, minha alimentação. O atleta de alto rendimento, ele vai pensar primeiro, não, vou ter que fazer isso porque eu quero ser campeão. Ele tem essa mentalidade. Ele sabe que se ele fizer isso e aquilo, priorizando a saúde, ele não vai ganhar um campeonato. Então, assim, é uma coisa que ele coloca na balança e que pesa muito mais pro lado atleta, do lado da consciência dele. Tipo, você parar pra pensar no atleta de alto rendimento, no que eu vejo, no momento que ele começa essa rotina, você já tira seu corpo daquela osmose, já tira do equilíbrio normal que o seu corpo tenta manter, pensando pela questão de sobrevivência e tudo mais, que é a fisiologia do corpo. Então, tipo, nesse momento você já deixou sua saúde de lado, você tá pensando no resultado, né? Então, o atleta de rendimento, ele já não... Ele quer alcançar aquilo e boa, tá ótimo pra ele. Mas eu quis puxar aquela questão de deixar micronutrientes de lado, é quando você pensa aquele pessoal que não é atleta de alto rendimento. Isso que já chega nesse ponto. Aquele pessoal da academia, que tá ali dentro, acha que não tem necessidade de nutricionista porque ele descobriu que existem macronutrientes, ele pode calcular no celular dele e é isso. E para esse público que eu queria puxar. E complementando esse questionamento dele sobre as frutas. Aquelas pessoas que trocam frutas por... Esse cara é um chato. Não, porque pensa comigo, vai ter vitaminas e minerais. Tá certo que é relatado que é difícil a gente bater a quantidade necessária de micronutrientes com a alimentação durante o dia. Por isso que tem até multivitamínicos que ajudam a complementar. Mas a questão das frutas com relação a uma dieta de uma pessoa normal, que prefere, eu não vou tomar um suco de laranja porque ele tem muito açúcar, carboidrato, mas vou tomar uma Coca Zero por conta de que ela não tem calorias. Porque vai bater os macros. Exatamente. Você vai bater, assim, não é nenhum macro, né? As calorias, você não vai jogar o açúcar refinado na teoria, né? Só que você vai ter lá um poliol,
Mas, enfim. Sobre essa questão da pergunta, dos micros, agora para o indivíduo não de alto rendimento, é porque a dieta começa a falhar. Você não começa a entender porque não está batendo mais os macros. Aí você começa a entender que está tendo já uma disfunção lá da sua tireoide. O seu ferro não está conseguindo ser bem absorvido. Você vai ver até no exame laboratorial o teu ferro normal. Mas a questão é ferritina, concentração mais férica, você está tendo aquela absorção. Então, o que seria interessante? Está tendo uma dificuldade de ferro, então vai ter que entrar nos micronutrientes, porque você vai ter que jogar agora umas fontes de vitamina A e E para melhorar, otimizar a biodisponibilidade do ferro. Então, tipo, você vai comer um ferro não M, que é um feijão, e um ferro M, que é um da carne vermelha, um patinho magro, né? Você vai colocar depois para melhorar até a digestibilidade, fonte de fibra, uma laranja, ou então um tomate que também tem vitamina C. Que a gente pensa vitamina C só cítrico, né? Só acerola, Abacaxi. laranja, abacaxi, né? Mas tem até no chuchu, brócolis. Então tudo isso ele vai melhorar a absorção do ferro. Então, se você tem um ferro melhor, o que vai acontecer? Você vai ter uma melhor evolução no teu metabolismo. Então você vai conseguir responder melhor. Então, será que realmente, na teoria, o ideal era fazer não só o macro como o micro? Mas as pessoas hoje não estão tendo muito tempo. E gente, tem que ter cuidado quando você entrar numa área de nutrição esportiva, para depois você não ter problemas, né? De você não conseguir bater uma meta, ou então causar até um problema, um distúrbio na pessoa, e para você ser contaminado como um péssimo profissional, assim, é um estalo de dedo. E para ser mal falado é muito fácil. E para você ser elogiado, assim, a proporção é o seguinte: quando você faz um trabalho bom, para alguém elogiar você, ele vai contaminar umas 3 pessoas. Agora, quando você faz um trabalho ruim, para se contaminar, são umas 10 pessoas, assim, logo de cara. No instante, sabe do seu mau trabalho. E a questão da nutrição esportiva. Vocês falaram muito de atletas de alta performance, e aí depois os meninos falaram, né? Quem está ali na academia não é um atleta que vai competir nada. Ele quer estar bem, né? Fisicamente bem. A nutrição esportiva também atende essas pessoas, Igor, que estão ali malhando e elas querem só atingir um objetivo de tantos quilos e mais massa muscular, enfim. A nutrição esportiva abrange essas pessoas também? Sim, sim. O importante na dieta, quando você fazer uma apresentação, né? Você tem, na verdade, fazer uma priorização de falar com ele: olha, esse mês eu vou entender como é teu metabolismo, como o seu corpo se comporta com essa alimentação. Porque agora eu não posso fazer uma dieta com uma restrição maior de carboidratos, se eu não sei se você já responde com a quantidade normal. Então eu faço uma dieta normal, ele praticamente faz uma dieta junto comigo. Se ele falar, poxa, não gosto de comer feijão, que eu não me sinto bem, então aí tira feijão, vamos ver outra comida. E eu vou jogando as opções, ele termina. Se eu vejo que ele conseguiu responder bem, então vamos seguindo. Agora, se eu ver que tem alguma dificuldade, aí já vai ter que entrar os micros. Falar, olha, tem algo dando errado em você. Então vamos fazer um tratamento que, em consequência, você já vai conseguir responder. E aos poucos vamos começar a otimizar. Né? Porque vamos supor, se ele vai ganhar 2 kg de massa muscular, é muito difícil nesse mês, mas vamos dar um exemplo, né? Quando fizer o próximo cálculo, no próximo mês, ele vai ter que ter uma consumação maior, porque vai aumentando o peso dele, vai ter que aumentar a quantidade de adequação. Então, ajuda assim de início na nutrição esportiva, dá para você trabalhar de uma forma que eu gosto mais de orientar. Tanto como passa comigo com os estagiários, faça primeiramente uma dieta mais básica, mais normal, para ver como ele se comporta. E é importante você comunicar isso para o seu cliente. Falar, olha, agora não é a nossa brincadeira. Tá? A gente vai começar a botar para fazer o trabalho para valer mais na próxima etapa. Então, é muito importante você fazer essa dieta agora, para ver seu comportamento. E quando ele vai no outro mês, fazemos a avaliação física, vejo, tipo, fiz agora de que ele realmente ganhou mais massa de gordura. Mas aí que foi? Ele falhou na dieta. Houve uma falha na dieta, ele sabe disso, né? Então é importante até você conscientizar esse momento, falar. Você falhou na dieta, que não pode também se ficar alisando a cabeça. Porque você está alisando a cabeça dele, então o problema é com você.
E você tem que mostrar que todas as pessoas, ele tem um poder de mudar, de converter toda essa situação. E você está lá para ajudar ele. Mas se ele não quer, não tem muito o que fazer, mas você tem que sempre mostrar isso. Muito interessante isso que vocês estão falando, porque traz muito o que é realmente esse papel do nutricionista, né? Porque até muito pouco tempo a gente via, né? O que a gente ouvia falar e o que a gente via de nutricionista é que você vai no nutricionista para quê? Para me prescrever uma dieta. E aí, essa dieta eu não vou fazer porque ela é chata, eu vou deixar de comer um monte de coisa, então eu não vou no nutricionista porque ele vai chegar lá e vai me passar uma lista de alimentação, do que eu posso comer, do que eu não posso, e pronto. E nisso, eu creio que está envolvido, é o que leva muitas vezes as pessoas, e aí eu estou falando de realidade mesmo, e aí eu quero que vocês compartilhem, vocês com certeza ouvem isso muito mais do que eu, mas eu tenho amigas que às vezes chegam e falam, olha, eu não parei de comer tal coisa porque o personal falou que não é legal. Eu tô comendo tal coisa porque a pessoa lá, o orientador lá da academia falou que é bom eu comer isso e isso antes, depois e não sei o quê. E a pessoa vai brincando com a alimentação porque ela ouviu uma dica de uma dica de outro, que não é um profissional daquela área que pode fazer toda essa avaliação, como você colocou bem agora, Igor. A gente tem que fazer uma sondagem, a gente tem que ver como você vai se comportar diante dessa proposta, para ver o que a gente vai ter que adequar, para ver se você não está em déficit de micronutrientes, ou seja, a pessoa não tem noção de todo esse universo que envolve o nosso organismo com a alimentação. Vocês veem muito isso, gente, no dia a dia de vocês? Nossa, ainda mais a gente malha na faculdade, né? Lá na Univag mesmo. E é o que mais tem é os gurizada lá, né? Tipo, vi no Instagram, tal atleta postou que agora ele não tá comendo nada de carboidrato, não come arroz, ou tá comendo 3 bife no almoço e 3 horas depois 3 ovos. Eles ficam absorvendo essas coisinhas porque, ainda mais na academia, ainda mais homem. Ele segue aquele certo atleta, ele olha aquele físico e ele começa a querer fazer as coisas que ele faz, sabe? E cara, ainda mais numa faculdade onde, tipo, todo mundo ali reconhece que existem informações que são erradas. Ou que são incompletas também. Sim, que não funciona pra ele. A dieta daquele pode não funcionar pra você, né? Sim, e tipo, parece que as pessoas, mesmo tendo conhecimento disso, ainda querem absorver, querem pôr em prática o que aquela pessoa fica impondo. Eu acho uma loucura, velho. Eu acho uma loucura. E que dando um complemento ainda, tem aquela questão da individualidade biológica. Que no caso vai ser assim, é um termo técnico também. Só que é assim, a minha dieta vai ser diferente da do Leonardo, que vai ser diferente da Leda, e que vai ser diferente de diversas pessoas. Cada pessoa vai ter seu metabolismo, cada pessoa vai se dar bem com um alimento e não com o outro. Então, isso daí é uma questão de que as pessoas têm que se conscientizar. Ver o que uma pessoa faz na internet não é aquilo que vai ser bom para ela. Exato, porque temos que lembrar, tipo, vamos lá, pensar um atleta de alto rendimento. Eu acho que é um vídeo muito que todo mundo já deve ter visto, né? O dia a dia do Ronnie Coleman. Comer aquela quantidade de frango, de arroz, para ele vai fazer um bem maravilhoso para o trabalho dele. Mas existem determinadas situações que a pessoa seguir aquela dieta dele vai ter um efeito inverso. Em vez de ganhar massa muscular, vai ganhar gordura. Isso se conseguir comer tudo, né? Se comer tudo. Tá vomitando no fim do dia já. E o nutricionista também vê um conteúdo na faculdade chamado ciclo de Krebs. Você deixando de comer carboidrato e comendo muita proteína, vai virar gordura, independente. Por isso que tem que ter realmente a quantidade certa do peso, acompanhamento do peso dele. Se a pessoa está ganhando muito peso, aí tem que saber também uma alimentação, porque não pode passar de 1.000 calorias, né, do déficit da metabolismo basal dele, que é o nível de energia que ele tem o suficiente para manter vivo. Com o treino, vamos supor que ele ganha mais uns 300 a 400 calorias. Então, um básico, uma pessoa normal, são 2.000 calorias diárias. Se ele fazer um treino que durante o dia ele vai ganhar mais umas 300 calorias, que é um treino bem normal. Então, vou fazer uma dieta que não passe, vá mais abaixo de 1.300. Porque temos que lembrar que o nosso corpo ele não é feito para emagrecer. Ele é feito para manter vivo.
Se ele perceber que você está perdendo muito peso, que não está mastigando, que não está passando essa informação para o teu cérebro, o metabolismo dele vai agir de uma forma que não vai deixar você mais perder peso. Você vai comer muito pouco e pode até ganhar gordura, porque ele vai começar a ativar mais a lipogênese. Então vai começar a produzir gordura para poder se proteger mais, para gerar mais energia para o teu corpo. Ele consegue perceber isso. Então é importante até a questão de você mastigar. Não é à toa que existe aqueles shakes milagrosos. Não quero nem falar então no conteúdo, né, de casos, de estudos e artigos que falam de doenças hepáticas que podem causar. Eu falo pelo lógico, gente. Não tem como você emagrecer sem mastigar. Seu cérebro vai saber disso. Vai emagrecer? Vai. Mas na frente você vai ter que pagar a conta. Porque teu intestino não está entrando comida nele. É nada eficiente, né? Você pensar em longa data... Não é sustentável também. Não vai sustentar, não é algo que você vai E pegar pra sua vida, pra sua rotina. Enquanto você não mastiga, sabe, Leonardo, o seu cérebro não está informando isso pro seu cérebro. Então ele vai começar a ficar preocupado e você fica estressado. Você está estressado, gera o quê? Estresse oxidativo. Começa já a ter dificuldade na produção dos hormônios da melatonina à noite. Então você já não tem o seu sono profundo, sua recuperação, você já acorda cansado. O nutricionista, ele gosta de fazer uma série de questionários antes de começar a consulta. Eu gosto de fazer uma pré-consulta. Tem alguns que gostam de fazer na hora. Uma mais básica que eu faço é: você dorme e acorda cansado? Você fala, acordo cansado, parece que nem dormir, pronto, já está tendo uma dificuldade do quê? A questão da tua melatonina. A melatonina não está funcionando bem, e não está tendo nem produção de testosterona, não está gerando energia. Então ele vai ter dificuldade de ganho de massa muscular, de queima de gordura. Vai estar fazendo uma dieta comendo bem pouco, bem restrito, treinando pra caramba, mas você não está tendo uma recuperação, que é um dos fatores, um dos pilares para você ter uma construção do teu corpo de uma forma saudável. Você pode conseguir agora jovem, mas um dia teu corpo vai tender a falar: Leda, você está querendo morrer, eu vou te salvar. Até um dia você entender isso. E agora imagine isso numa mulher, né? A mulher, ela vai ter que... Tem um período do menstrual dela, que quando entra na tensão pré-menstrual, a TPM dela, tudo muda dos hormônios. Imagine isso junto com esse sacrifício todo. Essa disfunção hormonal pela alimentação, né? Nossa. Você destrói a menarca, você destrói o dia a dia dessa mulher, destrói o marido dela. Acabou. Não, destrói ela também, né? Porque chega aquele momento que você fala: não, nem eu me aguento. Acabou. Olha, agradecer a mensagem do Agnaldo Borba, dizendo: tirei muitas dúvidas, valeu, show de bola. Eu também estou aprendendo muito, viu, Agnaldo? Muito mesmo, muito legal esse nosso bate-papo. E eu vou puxar agora no finalzinho, já que nós já estamos chegando no final, gente. Puxar a sardinha para o lado aqui, né, da área de comunicação do Livre Alimentar. Igor, atleta de alta performance ou aquela pessoa que... Como eu digo, né? Eu falo, eu treino, eu malho para ter saúde. Não é que eu vou competir nada. Minha competição é só comigo mesma. Então, mesmo aquela pessoa ali que malha realmente para ter saúde, como aquele de alta performance, que tem alguma restrição alimentar. Ele não pode tomar um whey, vamos dizer que ele seja um intolerante à lactose, um alérgico à proteína do leite de vaca, seja uma pessoa celíaca, uma pessoa que tem uma alergia alimentar. E aí, tudo que eu sempre ouço na questão de suplementar, por exemplo, é o whey. Whey protein, e é base de leite, por exemplo. Então, pessoas aí que tenham restrições alimentares, elas conseguem, mesmo sendo privadas do que existe aí no mercado hoje, que é o whey protein, os básicos, que eu não sei até onde contém ou não contém glúten, nunca fui atrás, mas enfim, vocês que estão aí no meio, que sabem, conhecem desses suplementos, é possível para essas pessoas que têm restrições alimentares também ter uma boa alimentação, uma boa suplementação, mesmo de repente privados de alguma coisa aí, meio que essencial do meio da alimentação? Sim, o whey, né? O whey que ele é uma proteína de alto valor biológico. É um método muito fácil de você conseguir bater a proteína, o macro da proteína. E bem gostoso, porque você pode escolher os sabores. O whey foi feito até na época, né, na verdade, gente, foi feito para os idosos.
depois para criança, porque ele realmente é um leite mais nobre, podemos dizer, uma palavra mais grosseira, né? Eu não sou nobre mesmo, porque eu não posso tomar. Mas é o seguinte, né? Ele é o único meio? Não. Eu digo que é um meio que, se você quiser tiver a oportunidade de que não estou aguentando mais comer os ovos, as fontes de carne, outros tipos de proteína, feijão, queria comer algo doce, mais palatável. Porém, existe os whey vegetais, né, as proteínas vegetais. Mas tem como sim você obter resultado sem a proteína de whey, né, do soro do leite. E ainda mais, você fazer com o método do protocolo dos 6 R's, que eu já falei, já tem uma bateria de pesquisa sobre isso. O último é de reavaliar. É o momento também que você precisa fazer exercício físico para saber como o seu organismo está funcionando. Então, vai até que tenha alguma possibilidade de você melhorar essa alergia, essa intolerância alimentar. Alergia também, quem sabe, você começar a fazer funcionar teu intestino, ele vai começar a organizar a sua enzima digestiva, a microbiota intestinal. Então é muito importante, além de estar se alimentando bem, fazer exercício físico, você não consegue deixar de bater os macros sem os suplementos. O whey, creatina, que é considerado um dos melhores suplementos do mundo, que hoje existe até pesquisa que pode ser utilizado para pacientes renais. Antigamente o pessoal tinha medo de tomar a creatina porque podia sobrecarregar o rim, né? Havia gente que cortou final de semana, gostava de beber muito, mas para tomar a creatina, não, estou sentindo peso no meu rim, né? Mas a creatina, coitada, era a que sobrava para ela, né? Mas hoje existe até estudos, existe um cálculo de peso para pacientes renais que vai ajudar a você ter uma funcionalidade renal. Enfim. Mas é um caso que tem que estar acompanhado por um especialista. Não é feito de qualquer jeito, tá? E um especialista da área de nutrição, tá? Então, é possível muito, muito. Só que o que vai acontecer? Você vai ter um enorme sacrifício de mastigar. É muito ruim. Então, já pensou você comer 500 gramas de arroz, um prato de meio quilo de arroz e emagrecer? Sonho. Desce fácil. Desce fácil. Emagrecer, viu? Já fiz isso. Depende do treino do dia. Gente, Se for perna, vai. Se for perna, vai. Eu faço existe vício na minha vida, sabe qual é? Arroz. Amo arroz. Se existe vício na minha vida é arroz. Amo arroz. E arroz você pode colocar bota um brócolis refogado, uma cenoura. Tem uma estratégia vegana que eu falo, que é a levedura de cerveja em pó. Que tem fonte de proteína, né? Boa. Olha, bota uma levedura de cerveja em pó, joga um azeite, e essa bota uma não tem pimenta. álcool, né? Pimenta caiena. Não tem álcool não. Levedura de cerveja sem álcool. Que fala levedura de cerveja, né? Essa não tem álcool. Gente, é isso. Aprendendo muito mesmo e nós chegamos ao final do programa. E eu quero agradecer a vocês que estiveram aí conosco, dizer que continue na programação da Metrópole, agradecer muito os nossos convidados e deixar vocês na liberdade, caso ainda queiram falar algo, perguntar algo, fiquem à vontade. Obrigada, Gabriel, por sua participação. Muito obrigado. Eu gosto só de agradecer pelo convite. Com certeza não falamos nem um terço do que a nutrição esportiva, a nutrição em si aborda. É um conteúdo muito amplo que, se fosse o dia inteiro de conversa, não ia dar para falar tudo. Bom, eu queria agradecer também a oportunidade de estar no programa da Leda, de conhecer outro profissional que está presente nas duas áreas que eu estou graduando. E só dizer para todo mundo que está assistindo, vá a um nutricionista. Não vai pegar coisa da internet, pelo amor de Deus, só vai acabar com sua saúde. Obrigada, Igor, mais uma vez por estar aqui conosco. E só lembrando, ouvinte, o Igor comentou sobre o protocolo 6Rs. Todas as etapas do protocolo estão no Boletim Livre Alimentar e todas as edições estão lá no site livrealimentar.com.br. É só você acessar o site livrealimentar.com.br, conteúdo, boletins, e lá você vai encontrar todos os boletins com toda a explicação de passo a passo do protocolo 6Rs pelo Igor. Gostaria de agradecer, mas só queria terminar aqui, falar sobre essa questão da nutrição esportiva, né? Uma das bases dos meus conhecimentos, né? Eu posso dizer que foi bem além do que uma faculdade, foi uma pós-graduação que eu fiz de nutrição esportiva lá em Recife, e eu estou tendo a oportunidade aqui de trazer para Cuiabá, de uma forma inédita,
onde ele é recheado de uma grade de professores de grandes referências nacionais e internacionais, né? Todos a PhDs, toda semana estão publicando artigos, são assim, celebridades, com patrocinadores, né? Que é a pós-graduação lá do INADES. Eu sou coordenador dessa pós que vai acontecer nesse segundo semestre. Se quiser, podem estar em contato comigo lá pelo meu Instagram, tá? Para tirar dúvidas sobre essa pós-graduação. Vai ter lá o professor Valentim, que é o dono lá do Webdite. Vai ter o Marcelo Saldanha, a Roberta Carbonari, que é a esposa do Paulo Musi. Então, já pode parar de falar por aí, simbora, vamos. Olha, eu ia falar isso mesmo, tá? Ainda bem que você lembrou, Igor, que eu ia falar para você. Fala sobre a pós, Igor. Então pode continuar falando, dá todos os canais, as informações onde as pessoas podem buscar informação sobre a pós. Tem também o Rodrigo Manda, né? Que ele é o biomédico da seleção feminina brasileira, né? Da seleção brasileira feminina. Né, que está lá na Granja com Maria, acompanhando lá as meninas, que eu já fiz vários cursos de exames laboratoriais dele, ele é muito bom. Tem o João Mota, que ele é um dos responsáveis pelas diretrizes brasileira de diabetes. Então, tipo, eu tive muito conteúdo. Só vocês terem noção, eu terminava, quando entrava na faculdade, sabia dessa minha pós-graduação. Tinha professor que eu tinha medo de mim, assim, né, de falar alguma coisa que podia consertar, né? Mas eu não gostava de chegar a pessoa falar alguma coisa, eu discordasse, eu ficava deixando à vontade, né? Quando eu tinha no estágio, né? Que se fazia os estágios curriculares, tinha preceptor que falava, já ouvi falar de vocês já, né? Mas, gente, é um conhecimento maravilhoso. Seria muito interessante se vocês, acadêmicos, finalizando o curso, que está próximo de finalizar ou já finalizou, ter uma experiência dessa. Porque você vai ter uma gama de conhecimentos, tanto na teoria como na prática, que é uma pós que você também tinha parte de momentos práticos de treinamento esportivo. E pode entrar em contato comigo. Qualquer coisa, fale com a Leda, que ela vai me encaminhar depois. Mas o Instagram do Igor, gente, para quem tiver interesse em obter mais informações sobre essa pós-graduação que ele está mencionando, é o @nutri_Igor Borba. É isso mesmo? Nutri Igor Borba, ficou underline hoje? Foi? Eu acho que tá underline, pelo que eu olhei lá, tá? @Nutri_Igor Borba. Mas acho que se digitar lá Igor Borba também vai encontrar. Nutri Igor Borba já deve entrar. Perfeito. Vocês iam falar algo, meninos? É porque todo acadêmico, quando fala alguma coisa sobre curso, só quer saber, tem carga horária? É porque a barganha, né? Quando você tá na faculdade é carga horária, não é nem nota. A barganha do universitário tem carga horária? Tem, acho que tava chegando, era 360 e 400 carga horária, né? Carga de carga horária, né? Horas. É porque é todo mês, né? Vai vir sempre um professor de fora, né? Eu vou ficar responsável para trazer o professor, vou pegar ele no aeroporto, levar para o hotel. Vai ser presencial. Eu jurava que você estava falando de uma pós online. Não, presencial. Você vai tirar foto com a Roberta do lado. Fala para ela trazer um muse, senão eu nem vou. Fizemos uma vez um workshop que trouxe música. Parabéns aí pela empreitada, viu, Igor? Isso aí chegando a oportunidade. Só o começo. Vamos trazer mais pessoas. Pode ser, traga um workshop, traga um música aí. Tem várias pessoas que podem trazer também. O Felipe Donato. Você está precisando de voluntários, não, Igor, para te ajudar aí nessa ajuda a arrumar palco, arruma cadeira. Sim, tô precisando. Mas lembra, quero carga horária. Já carrega aí, ó, esses dois. Nunca vi alguém começando do topo, não tem problema, a gente começa limpando o chão, arrumando o palco. Distribua até panfleto se quiser. Com certeza. Ok. Gente, é isso. Informação dada. Espero que todos vocês tenham aprendido aqui junto comigo. Gostoso demais esse bate-papo. Acho que vou voltar a fazer esses formatos de bate-papos aqui, porque são muito legais, muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia. Estaremos de volta na semana que vem com o programa Livre Alimentar, quinta-feira, a partir do meio-dia. Fiquem todos na programação Metrópole. Um grande abraço e até lá.